Muita gente pensa assim, pô, como é que às vezes é um projeto fotográfico? O projeto fotográfico, ele engloba às vezes anos de trabalho, né? Muitas vezes você vai ver uma exposição, sim, uma exposição pode ser um trabalho que o cara fez uma expedição, como a gente estava falando de viagem. Pô, eu fui fazer uma expedição na África, passei 15 dias lá. Eu posso chegar de lá, trazer uma compilação de fotos e transformar isso numa exposição. Mas também pode ser uma exposição de uma vida inteira, onde a pessoa vai, ano a ano, ele vai pegando, fazendo fotografias, até que chega em determinado ponto ele falou, cara, agora está na hora de botar isso numa parede, imprimir e botar numa parede, né? Então esse projeto não chega a ser uns 15 dias, mas também não é aquela coisa de 10 anos, né? Eu comecei a fazer fotos ali, eu tenho fotos mais ou menos de uns 5 anos para cá, em que eu sempre me interessei muito, gosto muito da parte de natureza, mas quando eu fui fazer a minha primeira exposição solo, né, hoje eu já tenho mais de 70 exposições coletivas e tal, mas a solo, tipo assim, cara, hoje, onde você tem patrocínio para fazer uma exposição? Quem é que banca a exposição? Além disso, tem um outro porém, que depois nesse mundo eu vim descobrir, não é qualquer tipo de assunto que é vendável para essa indústria, né? Então eu chego lá e falo, ó, quero fazer uma exposição sobre a comunidade LGBTQ. Cara, eu não compro. É difícil, a não ser que seja uma ONG que tenha um negócio que pode chegar junto. Mas, por exemplo, mesmo, lá na Petrobras, ou quero falar sobre os invisíveis, quero falar com o morador de rua. Putz, vou associar minha marca a morador de rua, a pessoas que estão vivendo à margem da sociedade. Então rola muito isso. Então assim, você não tem patrocínio, a grana tem que vir do teu bolso. E aí você começa, pô, quais as opções? O legal é que você começa a pegar as criatividades. É tipo assim, pô, cara, o que posso fazer? Eu posso fazer um varal, né? Imprimo, papel fotográfico, armo meu varalzinho, pregadorzinho de roupa, putz, vai dar uma sensação bacana também, vai valer, vai transmitir o recado bacana. Você pode fazer isso. Você pode fazer em tecido, você pode fazer... Enfim, no meu caso eu comecei e falei, cara, eu quero muito fazer, está na hora de eu fazer minha exposição individual, mas não quero, não tenho e não estou podendo mesmo nesse momento despender de muita grana. E aí foi quando surgiu essa oportunidade, que essa amiga minha, que eu falei lá de Caçapava, ela viu o meu trabalho e falou, olha, eu estou montando um centro cultural e esse centro cultural eu queria muito trazer você para fazer uma das primeiras exposições, quando estiver pronto. Isso ela falou comigo no início de 2017. Quando chegou em junho, ela chegou para mim e falou assim, Wander, o Centro Cultural está pronto, você vem? Eu falei, caraca, e aí? Porra, onde arrumar grana para fazer isso? E comecei a pensar mais seriamente no projeto. Inicialmente pensei o quê? Falei, vou fazer um projeto em cima de fotografias de natureza. Eu acho que é uma coisa que eu gosto, que eu tenho bastante material, que as pessoas curtem bastante, porém, assim, essa vai ser a ideia. E isso a gente foi tocando já, mandei material para ela, começou a olhar, começou a verificar que o material tinha gostado. Mas um belo dia eu acordei, cara, e, puta, dormindo, tem muito disso de acordar assim de madrugada, comecei a pensar, falei, cara, eu tenho um material aí bacana, falando sobre invisibilidade na sociedade. Eu acho que a ideia é essa. É você pegar, colocar isso na parede e botar a galera que possa refletir em cima de uma situação. Em nenhum momento eu quis explorar a mazela da sociedade. A gente não precisa, a gente vive num país que está repleto disso, infelizmente, né? Mas a minha ideia era exatamente pegar e, ao colocar numa parede, trazer uma reflexão sobre esse assunto. Ah, é um assunto que é batido, é um assunto que é isso e aquilo, cara, não me interessa. Bota ali, que se tiver um grupo de 6, 7 pessoas ali dentro de uma sala olhando aquela fotografia, essas 7 pessoas vão começar a refletir, e isso aí aconteceu de uma forma muito legal em cima de jovens, né, de colégios públicos que foram visitar a exposição e começaram a pegar. Então eu falei assim, cara, eu tenho essa exposição aqui, vamos tentar fazer. E aí comecei a compilar algumas fotos e trouxe uma ideia de que a exposição, o termo da invisibilidade, fosse uma coisa mais ampla. Quando a gente fala em visibilidade, uma vez o Jornal Globo deu até uma cagada, quando ele foi fazer a exposição em Petrópolis, eles pegaram, tem até uma foto ali que eu vou mostrar. Eu comecei a trocar ideia com dois trabalhadores de rua. Olha o termo, morador de rua, trabalhador de rua. E ele deixou isso muito claro para mim na hora. Estava ali no catete,
eu tinha participado numa convocatória, e essa fotografia aqui, ela entrou numa convocatória aqui do Foto Rio. E aí eles botaram o formato lambe na rua, o Catete, Glória, centro da cidade, botaram em vários lugares. E a minha ficou no Catete. E aí ficam ali perto do Palácio do Catete, fica uma galera vendendo. Vende tudo que pintar os caras. E eu comecei a trocar ideia com o cara, e o cara, putz, um vinha do Ceará e o outro era do Rio Grande do Sul. Os caras super, sabe, antenados, os caras super politizados, os caras, sabe, de boa, falando. Aí tem uma hora que ele falou pra mim, cara, as pessoas olham pra gente aqui e falam que a gente é mendigo. Nós não somos mendigo. Ele falou, eu pago 800 prata, um aluguel e tal. Porra, eu trabalho, 5 horas da manhã eu pego aqui, boto aqui. Se eu ganho 10 reais, 5 reais é meu, 5 reais é do meu camarada gaúcho. O gaúcho só ficava olhando. E ele fala, é do meu camarada gaúcho, a gente divide tudo e tal, mas 4 horas da manhã eu saio, depois a gente volta, taca a burrinha aqui e tal. Aí começou a falar da questão. E ele falou, cara, no governo passado, eu estava começando a ter um lampejo de esperança da vida. Eu comecei a ter coisas dentro da minha casa que eu nunca tive. Meus filhos estavam no colégio e tal. Eu tô vendo isso tudo embora. Né? Ele fala, pô, tal, nego fala do Lula e tal, mas, pô, ele também passou. Mas, cara, é uma coisa completamente diferente que está vindo agora. E a gente está vendo voltar tudo que eu sofri. Eu vim, ele falou, sou retirante, vim para cá e tal, e tô aqui. E aí ele deixou bem claro para mim, ele falou, olha, nós não somos moradores de rua, nós somos trabalhadores, nós trabalhamos aqui na rua. O que vier, pegar o botão, a gente vende, mas nós não somos. Aí o Globo vai falar sobre a exposição e coloca a foto dos dois. A exposição fala sobre a vida dos moradores de rua. Eu falei, cara, você faz o release e manda pros caras, ele não caga, né? Eu falei, cara, que merda. Assim, eu fiquei muito mal. Eu falei, cara, se isso aí, os caras verem esse troço, né? Porque eu vi os caras, pô, não estavam alienados de tudo. Eu falei, pô, sacanagem. Eu falei com ele, não, cara, tranquilo, pode deixar que eu deixo bem claro isso e tal. Né? Que pra ele parecia uma coisa assim muito importante. Ele dizer, cara, eu não tô mendigando, eu tô trabalhando. Eu não tenho escritório, mas meu escritório é aqui na rua, tá? Então vamos tocar. E aí foi essa ideia de trazer, né, trazer um pouco uma reflexão, né? Eu acho eu trouxe esse pensamento de Roland Barthes muito, eu acho interessante, né? No fundo, a fotografia é subversiva não quando aterroriza, perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando é pensativa. Eu acho que a ideia toda dessa exposição é isso, é trazer o que as pessoas pensem. É uma coisa que está acontecendo e tal, mas, cara, reflita um pouco sobre isso, né? Eu acho bem interessante. E isso daqui, cara, é a chamada da minha exposição, que foi feita por um amigo meu, de BH. Eu achei sensacional, que eu dei pra ele, eu falei, cara, eu tô afim, cara, eu queria que você escrevesse o texto de apresentação pra mim. E ele fez isso daí, eu achei fantástico, né? Ele viu as fotos e falou, cara, deixa aí, Wander, que eu vou fazer pra você. Ele é um jornalista lá de BH. Ele fala assim, a fotografia nunca foi um retrato do momento puro e simplesmente. O poder de emocionar, indignar e até mesmo a mobilização de uma fotografia passa por algo tão importante quanto percebê-la para além de luz. Encontra-se diretamente no entendimento da forma representada como uma escolha. A história da fotografia está umbilicamente ligada a leituras visuais da antropologia, da sociologia e da sabedoria popular, bem como dos preconceitos e das cegueiras programadas. Nos anos finais do século XIX, no Equador, riscavam-se os índios da fotografia como um limpa-manchas, numa afirmação da vitória do hispanismo frente às matrizes bárbaras. Nos estúdios fotográficos do interior do recém-Brasil República, no início do século XX, pobres e ex-escravos não entravam, escancarando os resquícios do coronelismo e os primórdios da desigualdade social tupiniquim tipicamente não assumida. Nos períodos ditatoriais em toda a América Latina, a fotografia foi usada como arma de propaganda política absolutista, de forma judicial para a criminalização da subversão e censura do olhar. Vieram os anos de 90 e junto deles, no Brasil contemporâneo, a banalização da violência fez uso indiscriminado da fotografia para vender manchetes, contribuindo diretamente para a sociedade no seu dia a dia perder capacidade de emocionar-se, indignar-se e reagir. Aí
Botando Van der Rohe traz, se você não entende, não vê, se não entende, significado muito além da sua arte e sensibilidade de retratar figurazinha, pois na verdade marcantes do preto e branco. Ele devolve à fotografia algo que a manipulação visual e a fotoarte nos roubaram, o poder de influenciar no retrato momento. Ressuscita o fluxo otimista e quase confidente entre o fotógrafo e o cidadão, restituindo-lhes a possibilidade de raciocinar sobre o momento da sociedade. Faz isso magistralmente, por algo denominado enquadramento, tal, joga um olhar na sarjeta da visão periférica, deu uma mexida de bola, demonstra como é possível fazer a fotografia novamente um instrumento artístico, de não aceitar o puro e simples retrato do momento. Seja bem-vindo à exposição e saiba que a partir do seu primeiro momento, do seu primeiro olhar, cabe você significar, emocionar, indignar, direcionar o seu quadrado. Portanto, a partir de agora se enquadre, rapaz. Então, assim, eu acho que ele traduziu fantasticamente o que era, o que eu estava querendo. E são os locais onde ela passou, né, desde setembro de 2017. E aí, algumas imagens que eu trouxe aqui para a gente ver exatamente, né, mostrando essa invisibilidade. Então, assim, cara, essa foto eu fiz em Aparecida, né, assim, o que muito legal às vezes dessa fotografia. Toda fotografia tem uma história, né? Eu acho que principalmente na fotografia documental, quando você vê essa foto, você lembra tudo que estava acontecendo, o que te chamou a atenção, né? Ah, ficar procurando alguma pessoa que está em situação ruim para fazer a foto. Não, isso aparece. E o teu olhar, você começa a ter essa sensibilidade de verificar. Isso aqui foi em frente à Basílica Antiga, Nossa Senhora Aparecida. Essa senhora estava ali com a panelinha pedindo e cercada de pessoas que pareciam que não enxergavam, né? Essa foto me chamou bastante atenção. Essa foi outra foto que eu também acho que foi um momento, bloco do Boitatá, isso foi 2017, o bloco comendo, normalmente, era um carnaval e tal, e ali, né, Praça 15, tem aquele recuo. Eu estava com a minha filha, e minha filha queria o banheiro. Isso eu saí, eu estava com a câmera, ela saiu correndo, pai, não sei o que, queria o banheiro e tal. E eu olhei, quando eu olhei, eu vi esse senhor deitado com o bloco comendo, o carnaval comendo, e ele estava ali, como se nada tivesse acontecido. E aí eu fiz umas 4 fotos, quando cheguei em casa, essa daí eu achei, e na mesma hora me veio a música do Gil, né? Na cabeça não teve outra, tanto é que eu dei o nome dessa foto de Ao Mundo Tão Desigual, né? De um lado esse carnaval, do outro a fome total, estava ali, estava retratado aqui na nossa sociedade, isso aí, né? E enfim, nas outras fotos que eu fiz sempre tinha uma pessoa olhando na direção, e essa daí é a única que todos estavam virados. Então, assim, para leitura fotográfica, essa foto aqui diz muito, né? Todo mundo olhando para o outro lado, onde e a miséria está bem próxima ali. Isso aqui já expande um pouco mais essa ideia que eu falo de invisibilidade. Isso daqui é uma menina lá da Pestalozzi, e assim, era muito querida, ela, os movimentos todos comprometidos e tal. E esse senhor, que é um funcionário de lá, ele assovia. Quando assovia, ela entra numa outra. E aí ela vai, ela fica, faz um carinho no rosto dele e tal. Aí quando ele parava de assoviar, ela parava. Ele voltava a assoviar de novo, ela fazia. Mas enfim, né? Eu entrando um pouco nesse mundo lá, né? Eu vejo muito essa questão, né? Principalmente mães, né? A maioria são mães. Uma luta muito grande, onde, cara, quando o diretor de lá me falou, Wander, sabe quanto a gente ganha aqui por cada café da manhã? Aí eu falei assim, putz, ele falou, 20. Aí eu falei assim, 20 reais? Aí ele falou, 20 centavos. A gente ganha 20 centavos por café da manhã. O café da manhã deles, fruta, leite e tal. Ele falou, tudo à base de doação e tal. E aí você vê também muito essa questão, né, da luta dessas pessoas com uma certa deficiência e dos seus familiares. Isso daqui é uma senhora na igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, também me chamou muita atenção. Eu estava indo para um evento, passei de táxi, ela estava nessa posição. Acabei descendo um pouco mais acima, onde eu tinha que ir, era para descendo, aí eu desci e vim andando. Quando eu vim, ela estava na mesma posição. E era um domingo, 1h da tarde, um calor violento, e ela estava ali segurando aquela grade. E aí eu tenho muito... É uma questão ética minha, assim, tem certas fotos que falam assim, cara, vou fazer, não faço. Eu acho que isso daqui é uma forma, como eu falo, de denúncia, de mostrar. Faço questão muitas vezes de não mostrar o rosto, tentar um ângulo que eu não coloque a pessoa assim, muito vulnerável.
E essa pessoa passou. E eu passei, entrei na igreja de São Judas, ela estava do lado de fora, e cheguei perto e fiquei naquela, faça ou não faça foto? Putz, vou fazer. E fiz uma foto de longe, ela não se mexeu. Aí eu fui e fiz mais de perto, fiz mais de perto. Cara, eu cheguei quase perto dela, ela não se mexia. Aí quando eu acabei de fazer a foto assim, eu encostei nela, falei, oi, tudo bem? Ela falou, oi, tudo bem? A senhora está bem? A senhora comeu alguma coisa? Almoçou? Ela, não, almocei sim, tá tudo bem. Eu estou aqui descansando um pouquinho. Eu falei, pô, mas esse sol? Ela falou, não, a senhora quer uma água? Não, uma água eu quero. Eu fui comprei uma água, dei para ela, a senhora está bem mesmo? Tá. Mas assim, o que me traz? É uma senhora, deveria ter seus 70 e poucos anos, né? Estava ali, se bobear tem família, se bobear não, né? Deve ter família, mas é uma coisa também que nos traz. E aquela pessoa estava ali parada, daquele jeito, imóvel, pessoas passavam, e não viam, não enxergavam ela, né? Estava ali. Aqui uma outra classe assim, um pouco menos que agora chama, são os índios também, né, que de certa forma também tem uma certa invisibilidade forçada aí por alguns que querem que eles não apareçam. Eu achei graciosa. Algumas fotos aí não estão, são 20 fotos que tem na exposição, aí tem um pouco mais. Essa daí no caso não está. Mas eu estava em Paraty, essa indiazinha ela ficou curiosa, estava embaixo da perna do pai, eu fiz a foto dela. Aqui também, Praça 15, né? Quantas vezes a gente passa ali e, assim, todo mundo tomando cafezinho, vendo ali, acho que era a Olimpíada e tal. E os dois ali meio que esperando uma migalha, né? De pão. Quantos enxergam esses dois aí? Talvez enxerguem para espantar, né? Vai embora, some daqui. Essa foto também é forte para mim. Esse senhor, ele veio e estava muito, muito embriagado. Ele veio... Mas ele estava embriagado, mas ele era mais lúcido do que muita gente. Eu acho que boa parte. Mais lúcido do que 57 milhões de pessoas no Brasil, eu tenho certeza que ele é. Mas, cara, ele falava, os políticos, né? Então eu cheguei perto dele assim, eu falei, cara, posso fazer uma foto do senhor? Aí ele falou, pode, mas esse safado desse governador, e falava, e xingava pra caramba e tal. Aí, cara, nessa hora eu fui e fiz umas fotos, e essa foto acabou dele meio que dando um grito, né? E atrás a figura impávida, né, de Dom Pedro ali, né, no seu cavalo, uma figura bem atual, vamos dizer assim, né? Depois ainda fui, parei, mas ele não conseguia conversar com ele. Eu queria até conversar, porque eu gosto de, quando posso, conversar. Isso foi em Campinas, né, na Anhanguera, me chamou a atenção as cores ali, né, verde e amarelo. Esse aí foi realmente, alguém enxergou ele, né? Mas ali um senhor com um saquinho dele indo para casa com as compras e o outro com um saquinho ali, uma sarjeta, né? Aí esse, pelo menos, alguém ainda o viu. Esse é uma transexual também em Campinas. Essa igreja foi a igreja onde o desequilibrado matou há pouco tempo. Que lá em Campinas não teve esse... O cara saiu lá e matou uma opção de gente dentro da igreja, estava dando tiro. Então, foi essa igreja aí. E essa foto aí, cara, inicialmente você fala assim, a fotografia tem muito disso. De vez em quando você tira uma foto, no momento, fala, porra, é essa foto que eu quero. Quando chega em casa, você vai trabalhar a foto, você nota detalhes que naquele momento não foi o que você queria, mas aparece. E essa foi muito legal, ela era Valesca, o nome dela, ela trabalhava aí é um ponto de prostituição também. E aí eu fui, conversei com ela, troquei uma ideia, falei, posso fazer uma foto de você? Ela falou, pô, você tem uma técnica na fotografia que é o seguinte, quando você faz uma foto de cima para baixo, você inferioriza. Quando você faz de baixo para cima, você empodera. Você pode olhar que nenhum político tem alguma foto de cima para baixo. Todos eles pedem para fazer. Então, assim, eu falei, olha, então senta aqui que eu vou fazer. Então eu abaixei e fiz uma foto dela para dar um empoderamento. Quando eu cheguei em casa e fui ver, eu observei essa figura aqui. Essa figura estava com a mão na cara, assim, no queixo, com certeza, porque outros passaram comigo e falaram assim, por que vocês estão fazendo fotografia desses lixos? Foi o que eu ouvi. Eu falei, pô, meu amigo, primeiro que não é lixo, você tem que respeitar e tal, mas e o rosto, ali, toda a coisa dele, ele diz, né? O modo como ele, a forma de olhar e tal, ele estava com essa crítica também. Por que esses caras estão tirando foto desses lixos? Né? E ela era uma mulher super batalhadora, estava lá, falou, contou bastante da vida dela. Então, assim, foi bem interessante. E esse cara ali me pegou.
Isso aqui é uma outra questão, né? São os artistas de rua que também ficam batalhando. Essa menina, Jade, o nome dela, do interior de São Paulo, resolveu sair. Eu vou viver, não quero. Agora acho que ela já voltou até para casa. Eu mantive contato com ela. E ela estava em Ouro Preto, e aí eu achei bonito que ela estava com esses dreads coloridos e com 2 cachorrinhos, né? Onde ela ia vender ela e o namorado. Ela falou, tô sem rumo, tô andando por aí. Né? E também é uma outra forma de invisibilidade que eu vejo também. Esse senhor também lá em Campinas foi muito interessante, a história dele. Ele era um dependente químico, ele é um dependente químico, e a menina que estava fazendo isso foi durante um festival de fotografia que a gente foi fazer, chamado Hércules Florence, né? Que na verdade é considerado o pai da fotografia aqui no Brasil e do mundo, né? Muito disputa, e ele era de Campinas. Então nós estivemos lá e uma menina lá, ela trabalhava num manicômio e local de tratamento também de dependentes químicos. Não é um manicômio, não. É um lugar de tratamento de dependentes químicos. E esse senhor, quando a gente começou a conversar com ele e tal, e ela falou, depois que ela viu, ela não estava no meu grupo. Aí ela falou, conversou e falou, olha, eu sou um artista, isso tudo eu pinto à mão. Só que eu tenho um trabalho, estava com uma garrafinha de corote, né, que é uma cachaça braba lá, e ele falou, cara, não tira foto da garrafa não. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, não vou tirar não. Aí ele falou, pô, isso tudo aqui é meu trabalho, eu sou um artista e tal, só que eu estou passando por um problema de dependência química, mas eu sempre que posso, eu estou trabalhando. Aí mostrou o papel dele, eu falei, pô, mostra pra mim aqui, tá, vou fazer uma foto, dando foco em cima do trabalho dele, né, e não da coisa, né. Então aí um artista que está aí na rua. Aqui, ali é o Celaron, né? Aí toda beleza, toda colorida e tal. Uma moradora de rua ali fazendo a unha dela, né? Se tratando e ficando ali. Essa foto também foi bem interessante, né? Quando se vê Praça 15 vazia desse dia, foi um domingo que eu estava lá, que foi um evento, e calhou de estar. E essa foto me chamou muita atenção por causa dessa questão, né? Eu fiz um enquadramento de forma, talvez o senhor sentado, meio que assim, também a invisibilidade na terceira idade muitas vezes, né? Os idosos estão às vezes ficam largados e tal, às vezes da própria família, né? Esses dias falou assim, os novos... Teve um negócio no Facebook que eu li esses dias, né? Que são... Falando exatamente disso, né? Os idosos que têm família, mas que estão completamente abandonados. E assim pegando, né, toda a arquitetura, aí vem a questão, tipo assim, de você fazer o registro, trazer a tua mensagem e de alguma forma você também pegar e fazer uma composição mostrando, né, ali todo o casario, os prédios, né, da arquitetura do Rio Antigo. Isso para mostrar que é uma coisa globalizada. Isso foi em Buenos Aires, né, também lá o senhorzinho com a roupa dele. Então assim, você chega na Argentina, a Argentina é o Brasil falando espanhol. Assim, é muito... Eu teve uma oportunidade que eu fui ao Atacama, no Chile. E aí, fiquei uma semana no Atacama, Santiago eu peguei um ônibus, atravessei a Cordilheira dos Andes e fui para Mendoza, na Argentina. E aí você tem aquela coisa, em Santiago, eu gosto muito do Chile, assim, eu fui umas 3 vezes ao Chile e gostei muito, né, das coisas que eu vi lá. Uma amiga minha que mora lá falava, não é bem assim não, e tal, mas enfim, quando eu cheguei lá. Então quando eu cheguei na Argentina, eu me senti assim, eu tô no Brasil de novo. Primeiro, assim, lá tem uma coisa até diferente, né? A mendicância lá é uma coisa que às vezes ultrapassa uma coisa como aqui. Aqui você vê às vezes a pessoa maltrapilha te pedir. Lá não, a pessoa vem arrumadinha, toda bonitinha e tal, e pede, dá uma propina, mas isso é muito, muito, muito. Cheguei a encharcar, em Buenos Aires e Mendoza foi muito. Pro sul não, lá pra Patagônia, mas para muita coisa. E até mesmo na questão, uma coisa assim que me chamou a atenção foi o seguinte, eu quando contratava um serviço no Chile, os caras falavam, olha, eu vou te pegar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã a gente vai pegar aqui, tal, vai estar em tal lugar, ao meio-dia a gente para você comprar uma água, quiser comer uma coisa, eu quero fazer um cronograma, e eles seguiam aquele cronograma, não tinha enrolação. Quando você chega na Argentina, cara, aí, putz, eu falei, Brasil, voltou. Porque, cara, pô, vamos tratar o negócio. Não, peraí, vamos parar aqui na casa da tia Teteca que vem geleia. Aí passa
pô, anda mais 1 quilômetro, olha, aqui é o cara que faz artesanato. Eu falei, me senti naqueles passeios lá de Porto Seguro, que você pega e ele vai parando tudo quanto é lugar para você comprar, né? E no final das contas não levam pelo que você contratou o serviço, né? Então, assim, eu acho muito isso. E fora, assim, essa questão da pobreza, né? Eles estão nessa crise econômica há anos e não melhora, né? E, em vez de melhorar, botaram lá um outro maluco lá no lugar. Esse senhor aí é um deficiente visual, ele ganhando dinheirinho dele, conversou comigo, ele falou, olha, eu tenho esse meu problema, eu toco aqui para complementar minha renda, complementar minha aposentadoria e tal. E estava lá. E quase sempre assim, nessas posses, você faz quando você pode, você dá uma ajuda, né, não é uma esmola, pela questão da pessoa vai se dispor, conversar com você e tal. E assim, você tentar fazer com todo respeito. Eu acho que esse tipo de fotografia, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? É um ser humano que está ali, você tem que entender primeiro. O ideal, como eu até falei, você uma fotografia documental, você passar um tempo, se integrar àquela comunidade e assim você fazer umas fotos. Mas às vezes na rua, não. Então assim, mas pelo menos você chegar e conversar, entender um pouquinho, né? E com todo respeito, pedir, solicitar. Se as pessoas falam às vezes, não quero fazer foto, tá, tranquilo, obrigado. Vamos nessa. Aqui uma outra coisa, né? Tipo assim, a rua comendo e tal, e essa pessoa tá ali. Onde está a cabeça dessa pessoa, cara? Né? Ele parece que está em outro mundo. Ele tá ali, cara. Será que ele está sendo enxergado? Será que ele está vendo alguém? Também tem minhas dúvidas, né? Isso também foi em Campinas. Isso aqui foi centro do Rio, né? Ali perto do TJ. Eu estava voltando ali do Galeão, do Santos Dumont e tal, aí eu vi, né? Ali ficam várias pessoas. Eu vi esse guri que deveria ser idade do meu filho. Aí, pela questão estética do foto, as escadas e tal, mas essa coisa desse guri ali, deveria ser meio-dia, com a cabeça ali, né? É tipo assim, caramba, e aí? O que passa na cabeça, né? O que ele está pensando? Onde que ele está, né? Então, assim, também é uma foto que eu gosto por essa provocação de querer entender um pouco o que passa na vida, né? Que a gente imagina, né? Isso aqui foi também lá em Campinas, laborador, eu acho que a questão lá, depois eu vi até que tinha o nome da minha esposa ali, com ela. Essa daí é uma guerreira, cara. Efigênia Carabina, nos deixou mês passado, faleceu, mas quando eu estive lá, eu estava na mina do Chico Rei, uma das mais importantes, foi um dos lugares que eu senti uma energia. Eu quando vou nesses lugares, assim, eu até me arrepio, né? Quando eu estou nesses locais onde foram senzalas, foram alguma coisa assim, eu não consigo ficar muito tempo. Eu sinto uma coisa, eu sei que eu tenho uma mediunidade forte, e aquilo ali foi. E aí eu estava na mina do Chico Rei e tal, e ela apareceu. Ela apareceu com esse turbante todo, e daí começou a falar, começou a conversar. Inicialmente eu falei, putz, meu filho descobriu que tinha claustrofobia lá dentro, que você entrava assim, onde os escravos iam para fazer. E o moleque começou a passar mal, começou a ficar tonto. Eu falei, caramba, o bicho, vou sair e tal. Mas isso aí ele saiu, ficou lá dentro, eu e minha esposa, e ela começou a conversar. E ela começou a contar toda a história, né? E foi assim, uma coisa, ela falou, eu já tinha ido a Ouro Preto uma outra vez, tinha ido numa outra mina. O cara fantasiou muito, fez um teatro, foi bacana, foi legal, ele mostrou, ele botou a gente num lugar assim, abaixado, aí me deu uma picareta, mandou tirar a camisa e falou, cara, bate aí. Aí eu comecei a bater. Cara, e aquela coisa úmida, fechada, cara, começou a me dar uma agonia. Aí ele falou, aí eu falei, não, cara, chega, tá bom. Ele falou, chega não, cara, os caras ficavam uma semana aí dentro, ficavam uma semana aí dentro. Se saísse, aí eles iam pro chicote e tal, enfim. E aí ela começou a conversar com a gente e tal, e aí ela contou um pouco a história dela. Negra, né, pobre, uma história de vida assim, sofrida demais. O pai saiu de casa muito cedo, não voltou mais. E ela começou a trabalhar e, antes de falecer, ela era a representante lá do movimento negro de Ouro Preto. Onde ela falou que, ela começou a trabalhar na parte lá da prefeitura, com as comunidades, até que um belo dia ela falou, foi palavras dela, né? Chegou uma loura, bonita, em cima do céu, a Efigênia Carabina, todo mundo fala bem de você e tal, não sei o que, mas... E aí, eu tô vendo aqui que você não tem instrução, então você não vai poder ficar nesse cargo. Aí ela falou, mas como assim e tal? Não pode. Tal, você vai ser dispensado. Ele dispensou ela.
Aí ela disse, cara, aquilo mexeu com ela, e ela me, tipo assim, ela disse, cara, eu vou começar. Aí começou a estudar, aí foi, se formou, né? Ela terminou o nível médio, aí entrou na faculdade e tal, e hoje ela falou assim, olha, eu tenho os cursos, tem vários cursos, tem curso que eu fiz de bijuteria, até na hora lá, e o que me chamou muita atenção foi uma coisa questionável, que eu cheguei e começamos a falar, entramos na questão das cotas. E aí eu cheguei para ela e falei assim, não, eu sou a favor, porque para mim isso, pô, sabe, é uma dívida e tal, não sei o quê. E ela falou para mim, não. Eu falei assim, não, a gente não precisa disso. O negro não precisa disso. Ela falou, não. Eu quis questionar com ela, mas ela foi firme comigo. Ela falou, não. A gente tem que enfrentar e vai, a gente tem realmente isso, a gente tem o preconceito, tem as coisas, mas, sabe, a gente vai. Aí, cara, ela foi tão firme assim que eu olhei pra cara da minha mulher. Cara, eu falei assim, caramba, bicho, porra, eu juro que eu não esperava, né? E ela pegou. E ela falou, cara, eu continuo e tal, e foi batalhando, e conseguiu o espaço dela. Tanto é que ela morreu agora, a prefeitura de Ouro Preto fez uma homenagem e tal, pela força dessa mulher. Também era compositora, cantava divinamente, né? Fazia os artesanatos dela, e era uma historiadora, né? Aí eu pedi ela que fizesse essa foto com cenário de Ouro Preto atrás, foi bem legal. Uma pessoa que eu senti bastante aí quando eu soube a partida dela. Aqui uma questão que eu falei da questão da invisibilidade dos artistas de rua, né? O cara tá ali, pô, me dando, a mulher passa, o cara meio que assim, dá uma olhou assim, tipo assim, opa, peraí, pô, tô aqui. Olha pra mim foi em Ouro Preto. Aqui uma invisibilidade normal em Paraty, esse cara é quem vai muito a Paraty conhece ele. Ele vive com 50 cachorros, né? E aí também, né, essa invisibilidade do cara, e da pessoa e dos animais também. Esse guri foi aqui na Praça Mauá, eu estava passando, ele estava e me chamou a atenção esteticamente como fotógrafo, assim, eu vi um guri sentado, e aí essas linhas, né, essas cores fortes e tal. Quando eu cheguei e fiz a foto, cheguei em casa, olhei com mais detalhe, e você olha ali a cara do guri. É um guri, mas tipo assim, o que é a cara desse guri? O que passa pra gente? Pra mim é um misto de tanta coisa, né? De inocência, de raiva, de desilusão, não sei. Né? Você vê que ele tá com um bonezinho ali do Ben 10, nelinho virado. Então, assim, é uma coisa que faz refletir, né? Isso aí é um menor no mundo que estão aí. O senhor também foi em Campinas, ele chegou, também conversei com ele um pouco, pedi para fazer uma foto e mais um retrato. Eu achei bacana. Isso aqui foi aqui no Largo do Machado, né? Ali também ó, trânsito comendo, todo mundo correndo e tal, não sei o quê, e o cara tá ali deitadinho, lá com a figura ali, imponente assim. Aqui ali na São José, né? Na rua de São José, tá ali o cara ali com um copinho, o pessoal passa. Muitos, na verdade, não enxerga. Isso aqui acabou ficando escuro, mas essa foto aqui Perdão. Isso aqui me chamou bastante atenção. Eu estava saindo das barcas aqui, a Araribóia, e essa pessoa aqui, era um rapaz, ele estava num dia bem quente, ele estava com essa manta, e ele estava olhando para cima, né? Eu fiquei assim, peguei o celular, fiz uma foto, e ele continuou olhando para cima. Aí eu fui, tirei a câmera, fiz a foto, ele continuou, e eu acho que, não sei o que carregar, na hora ele fez assim, ele abriu e depois fechou de novo o negócio. E continuou olhando pra cima. Eu fui embora, ele continuou. Tava muito louco, de crack. Então, assim, é uma coisa assim, e é a mesma coisa, né? Ele tava ali, pessoas saindo, entrando na barca, e, cara, era um cara totalmente invisível ali pra todos. Isso foi em Brasília, esse passou, foi outro fotógrafo, o fotógrafo tinha uma foto minha aqui, tava rindo, né? Até foi uma outra forma, tipo assim, uma vida dura, mas ele tava ali com alegria, ali com os amigos, né? Com a caninha dele, e foi simpático. Essa foto aqui também é uma das últimas que eu fiz em Cabo Frio. Tá aqui bem assim, a família, um invisível aqui, né? E aqui atrás um pregador da fé, né? Ele, a esposa aqui, bem recatado, olhando pro chão, ele ali apontando, gritando, fazendo os pôr do caramba, e o cara aqui. E aqui é a rua, passando carros e carros. Aqui é do lado do canal ali, para quem atravessa, vai para a Rua dos Biquínis, né? Tava ali. Então um retrato bem da nossa sociedade aí, né?
Esse também é uma história muito interessante, cara. Esse cara foi ano passado, ele estava em Balneário Camboriú, foi participar lá do Festival de Fotografia. Carlos, tá desde, ele tem 40 e poucos anos, tá desde 19 andando, perambulando pelo Brasil. Até falou comigo, quando eu falei que morava no Rio, Niterói, ele falou, pô, eu tive no Rio, fui preso. Eu falei, pô, foi preso por quê? Pô, eu fui querer atravessar a ponte andando, porra, o cara foi e me prendeu e tal, não sei o quê. Enfim, ele ficava lá, mas o bacana dele é que ele estava fazendo um artesanato, eu gosto muito de artesanato, parei do lado dele. Aí falei, posso tirar uma foto de você fazendo artesanato? Não, pode sim, esse aqui é um amigo meu, um fotojornalista gaúcho, e Jorge Aguiar, e é um cara muito humano, muito bacana de chegar e tal. E começamos a conversar com ele. Aí conversando com ele ali, cara, aqui vocês já foram em Balneário? Balneário, cara, parece uma ilha, é um oásis ali, é uma coisa assim, é uma coisa absurda, porque os prédios todos são megalomaníacos, assim, os prédios são gigantescos, tanto é que chega 3 horas da tarde, o sol já não bate na praia, porque os prédios são muito altos. Ferraris, Lamborghinis, Mercedes, assim, a toda hora, passando, sabe, aquelas mulheres com aquele chapelão dirigindo uma Ferrari conversível. Isso tem muito, cara, muito lá. Então, assim, é um lugar meio, parece que não estamos nem no Brasil. E ele estava ali, naquele banquinho, aí ele começou a conversar com a gente. Ele falou, pô, cara, eu tô desde sempre, a minha família eu já não tenho mais contato, perdi, ele era gaúcho também, né? Aí a gente falou, pô, eu sou de Lajeado, alguma coisa assim, e perdi o contato com a minha família, né? E tô por aí. E ele falou, cara, lá no Rio Grande do Sul mesmo, teve uma vez que eu tava dormindo e aí levantou a calça assim, todo queimado. Ele falou, eles jogaram água quente, tô dormindo na rua. Me queimaram todo e eu tô por aqui. E eu falo assim, ele falou, eu fico aqui fazendo meu artesanatozinho. Ele falou, cara, eu tô aqui, bebo minha cachaçinha, mas não sou viciado em droga, fico aqui na minha e tal. De vez em quando o pessoal enxota a gente, bate a gente. As pessoas passam aqui, você tá vendo? Cara, ninguém para. Aí, quando eu cheguei pra ele, eu falei, cara, eu quero comprar esse apanhador de sonhos, eu quero comprar apanhador de sonhos. Aí ele pegou e me deu o apanhador de sonhos. Ele falou, leva. Aí eu falei assim, não, eu quero comprar seu. Ele falou, não, leva. Cara, vocês não sabem a alegria que vocês... o que vocês fizeram por mim hoje, há muito tempo eu não vejo. Vocês me enxergaram. Essas foram as palavras dele. Vocês me enxergaram. Eu fico aqui e... Muitas vezes a gente só é enxergado quando querem enxotar a gente, botar a gente para qualquer lugar, ou então muitas cidades até pegam a gente, botam a gente no ônibus e jogam para outra cidade, para limpar. Ele falou, vocês me enxergaram. E começou a chorar, cara. Começou a chorar. Uma choradeira do cacete, o velho chora pro caramba. Eu fiquei emocionado. E ele, sabe, aquela coisa que você olha assim, cara. O cara queria ser olhado, o cara queria ser enxergado, sabe? Ele é uma pessoa, né? E aí eu peguei mesmo assim, dei uma grana pra ele, eu falei, não, cara, é teu trabalho, eu também agora, porra, tento viver de arte, cara, então eu entendo e tal, pô, vamos lá. Mas, tipo assim, é uma história que tá ali. Essa é a que eu falei, aqui tá a minha fotografia, ela entrou nesse Foto Rio Resiste, foi bem bacana, foi só sobre resistência, né? Você deve ter visto, ficou no centro lá, no teatro, perto do Teatro Municipal, ficou na Cinelândia, aqui é o Catete. E esse aqui é o rapaz que eu falei, que ele falou, eu sou um trabalhador de rua, não sou um morador de rua. Né? E o Globo levantou essa cagada. Esse aqui era o gaúcho, amigo dele. Eles vendendo aqui os livrinhos dele, os quadrinhos, as coisas todas. Né? Essa daqui é a matriarca do Quilombo dos Preto Foro, na região ali próximo de Cabo Frio, entre Cabo Frio e Búzios. Uma senhora fantástica, isso aí é um amigo meu, eu ajudei ele a fazer uma curadoria. Ele trabalha no ITERJ, né? Então trabalha diretamente nos quilombos, e aí ele, há muitos anos, ele fez agora, né? Tá até agora, né? Ali naquele museu que tem ali, próximo ali da ponte, como eu falei, da Rua dos Biquínis, tem um museu ali sacro, alguma coisa assim, ele fez lá, foi muito bacana. Então ele levou toda a comunidade, 4 comunidades quilombolas da região para lá. Cara, foi uma festa linda, deram voz para eles, deram voz. Que aí eles falam, aí pegaram algumas lá, já tinham 2 lá que já eram formadas e tal, estavam à frente mesmo do movimento e tal, e aí pegaram e deram o microfone para eles. Aí podem falar. E aí eles falaram, agradeceram, falaram, olha, a gente chega lá na prefeitura e tá lá a gente resolve, cara, não, mas hoje nós estamos tendo a oportunidade de ser ouvido, né?
E ele fez umas fotos, como era aquela coisa, como eu falo, né? Não era uma foto fugaz. Não era o cara chegar lá, bater uma fotografia e ir embora. Ele era da comunidade, ele está na comunidade, ele convive com a comunidade. Então ele fez umas fotos belíssimas, foi uma das exposições mais bonitas que eu já vi. E essa, ela não me recordo agora o nome dela, né? Ela está ali atrás, na colheita ali do quiabo. E eu pedi, ela fica, meu filho, não quer tirar foto não, meu filho, não vou tirar foto não. Então, uma simplicidade, muito querida. Isso aqui foi uma outra história bem bacana. Não sei se vocês já ouviram falar em APAC, Associação de Proteção ao Condenado. Rio de Janeiro isso não existe, São Paulo isso não existe. Minas Gerais está disseminado pra caramba, no sul já está indo para o norte e nordeste. Isso é uma entidade civil. Eu fui, em 2017, eu fui no Festival de Tiradentes, fotografia, e fui fazer esse workshop inicialmente, passar 2 dias dentro de um sistema prisional. E aí, eu não sabia o que era. Falei, vamos lá. Ainda falei para ela, eu não sei como é que vai ser e tal, o que eu vou encontrar, mas eu quero ver, eu quero sentir essa coisa. E eu cheguei lá e encontrei uma coisa completamente diferente de tudo que eu imaginava. Como eu falei, é uma entidade civil, onde o único contato que tem com o Poder Judiciário é através do juiz. O juiz que faz a condenação da pessoa, condenou, botou no presídio convencional. O cara passou um tempo, tem uma boa conduta, o cara pergunta a ele, cara, você quer ir para a PAC? Porra, quero. Ele desce para a PAC. Né? No caso de São João del Rei, o presídio convencional estava lá em cima, cheio de grades, cheio de fio de alta tensão, de caramba quatro, e eles ficam embaixo. Quando eu cheguei lá, eu vi uma situação em que parecia um hotel fazenda. Tudo pintadinho, tudo bonitinho, florido. Entramos, sentamos numa mesa, nos serviram um café. Nisso veio um rapaz, eram 5 rapazes, eram 5 grupos. Cada um sentou num grupo, começou a conversar. Um rapaz que sentou no meu grupo falou que tinha morado em São Cristóvão, que era daqui do Rio, era esse careca aqui. E tal, subindo. Quando subiram, eles foram. Até então, eles trabalham muito com voluntariado. E eu achando que eles fossem voluntários. O grupo era um grupo fantástico. Juntou 18 pessoas assim, que não tinha um fora da casa, não tinha um sem noção, né? E quase sempre num grupo sempre pinta um sem noção, mas todo mundo é muito legal. Então, a gente, quando subiu, eles foram e falaram assim, poxa, nós somos recuperandos, que eles dão o nome, não estamos condenados, nós somos recuperandos e estamos aqui e gostaríamos de falar uma coisa com vocês, assim, muito legal, porque a gente foi, quando a gente se apresentou como recuperando, vocês nos trataram da mesma forma, continuaram falando e tal. Eu sei que, assim, a gente foi inicialmente para fazer um workshop de fotografia, no final das contas a fotografia ficou em último plano, porque você entrou no mundo deles. E lá, o que eles têm? Eles têm é humanizado, eles não usam uniforme, não existe guarda penitenciário, quem toma conta da chave da cadeia é o próprio preso. Todos são obrigados a trabalhar, todos são obrigados a estudar. Teve um lá que me falou, eu entrei com 19 anos aqui, eu era um analfabeto funcional. Tá aqui, passei no Enem para a Universidade Federal de São João del Rei. Tinha passado para filosofia. E há pouco tempo chegou um que passou para engenharia elétrica. Aqui embaixo a gente tem muita coisa, a gente tem muita obrigação a cumprir. Você acorda às 6 horas, às 10. Você tem a coisa. Mas teve uma coisa que me falou e mexeu muito comigo, que ele falou assim, o dia mais triste da minha vida foi quando eu entrei em cana com 20 anos, a minha mãe, foi esse daqui até, esse rapazinho aqui. Ele falou, a minha mãe veio me visitar e saiu chorando. E o dia mais feliz da minha vida foi quando eu vim para cá, a minha mãe e minha esposa vieram aqui com meus filhos, foram tratados de uma forma correta, saíram daqui com um sorriso no lábio. Então, elas viram que eu tinha esperança. E que todos os presos que passam na PAC, isso daí, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver, tem uma matéria até do Globo, quase 90% não retornam para o sistema prisional. Enquanto que o sistema convencional, e mais, eles gastam o equivalente a um salário mínimo. É o que o Estado passa para eles. O resto, todos eles, através de doação e tal, conseguem. No sistema convencional, é aproximadamente R$4.000 e o retorno é de quase 80%. Então você vê que tem uma coisa. Tanto é que agora, até nesse governo esdrúxulo aí, eles estão pensando em adotar, eu andei lendo, que eles estão pensando em adotar a PAC do Brasil como um todo. Tá? E aí o que acontece? Aí foi um projeto, a gente foi, uns amigos, né, lá de BH levaram, ensinaram fotografia, uma jornalista foi e ensinaram eles a escrever pautas. E eles fizeram uma revista chamada A Estrela. Procura depois na internet. Fizeram um aqui, em São João del Rei, de homem,
fizeram uma ala LGBT de BH, de um presídio de BH, fizeram um presídio feminino, tá? Todos eles que fazem as fotos, aprendem a fotografar, a fazer as matérias e a única coisa a pessoa editar para quase o livro. Tá? Mas isso é bem bacana, foi uma experiência muito rica. Isso aí são minhas perambulações, às vezes, aí nas comunidades, isso aí é a comunidade de Juto Branco, uma professora, né, do colégio da minha filha, que estuda no colégio particular lá em Niterói, ela dá aula também nessa comunidade, então me chamou para ir lá. E, cara, para chegar nessa comunidade, eu fui com o marido dela, taxista e tal, a gente foi, assim, driblando barricadas, né? Aí ela falou, ó, tem vezes que a gente passa aqui porque nos conhece, e tem vezes que ninguém pode chegar no colégio porque tá em guerra, acabou. E aí eu cheguei lá, eu recebi tanto amor, tanto carinho nessas crianças, assim, que foi uma coisa, assim, demais. Eu fui lá dar uma aula de mobigrafia, de fotografia de celular para eles. E eles, cara, meio que tio e tal. E eu fui falar, olha lá, cara, pedi para cada um que trouxe o celular, vai lá fazer uma foto. Cara, foi uma surpresa. Aí você vê o que é apenas, você dá um incentivo e falar, vai lá que você pode. Eles trazem o resultado para você. Cada foto fantástica. Eu agora vou retornar lá para fazer uma exposição com a foto deles e falei que vou comprar lá uma medalhinha, tá? Uma questão de como fosse um concurso para eles. Aqui uma drag, né, lá em Santa Teresa, também com as suas invisibilidades aí. Esse aqui são os gurizinhos lá do Quilombo do Preto Foro também, eles fizeram, os meninos jogaram capoeira, depois dançaram, as meninas também, os vestidos todos coloridos, bacana, cantando as cantigas, as modas dele, foi muito bacana. Esse dia foi um dia de festa muito bonito, que precisava se repetir mais, né? Muito mais a gente ouvindo tanta besteira que a gente ouve falar atualmente. Isso aqui também foi no centro de Niterói, né? Tem coisa aí, a coro, as linhas aqui, realidade muito. Tá no Rink? Oi? Tá no Rink, na Praça do Rink? Não, esse é lá indo em direção ali, Barão do Amazonas. Ali na igreja de São... Tá. Aquela igreja de São Diego. Aquela igreja mais... Minha avó mora aí do lado. Isso, ali né, naquela... E aí, Niterói, né? Cara, ali também é um trabalhador, né, como fala essa beleza toda, né? O lixo, né, que é muito, muito grande na Baía de Guanabara, e tá ali o Gari fazendo o trabalho dele, também não deixa de ser um certo invisível, né? Então, assim, a ideia era mostrar um pouco, né, esse meu trabalho, é quase como fosse um apanhado aí, um pouco desse projeto. Como eu falei, não todas as fotos estão lá. E fazer, né, essa provocação para as pessoas. E foi uma coisa que valeu bastante. E eu estava até pensando, vindo para cá, eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma foto, crowdfunding, alguma coisa, eu quero arrumar um jeito de fazer um livro, para deixar esse projeto aí, fechar esse projeto com uma coisa. Eu acho fechar não, né? Eu acho que esse projeto é uma coisa que eu acho que ele ainda tem muita coisa ainda para ser, né? É como eu falo, são pequenas interações, né, que eu faço do mundo, do universo gigantesco, né, de invisíveis que existem na nossa sociedade. Vocês que trabalham, que estão estudando, mas que já estão engajados aí nessa questão desses projetos sociais, né, aí você vê o quanto, né, é a dificuldade, né, essa questão da invisibilidade, cada vez mais estão tentando invisibilizar mais ainda, né. São poucos que vão ter alguma luzinha lá, o resto vai ser todo mundo invisibilizado. E hoje você já tem uma gama violenta aí, tá? Então eu agradeço vocês aí a oportunidade, obrigado. É como eu falo, assim, a fotografia assim, traz muita emoção, né? Muita coisa que você vivenciando, né? Você vê cada história, não é apenas uma imagem, é uma história e atrás daquela história tem uma imagem, né? E foi isso que eu vi muitas vezes, assim, eu faço essa palestra, eu converso, né? Bato um bate-papo com a galera. E eu sempre me emociono em alguns pontos ali da Efigênia Carabina, daquele rapaz de Balneário Camboriú. São coisas assim muito fortes, né?
Você sabe que todos eles ali têm uma história de vida muito forte. Aqueles rapazes todos que eu conheci, um moleque de 19 anos a outros com 51 da minha idade, dentro daquela PAC, por motivos diversos, por condenações diversas, né? E tentando reestruturar a sua vida, né? Então, assim, é isso. Tá? Obrigado, valeu mesmo.